mensagem do livro Momentos de Harmonia. A harmonia podemos designá-la como um ponto de equilíbrio interior que procuramos estabelecer. E esse deve ser um trabalho de vigilância sobre nós mesmos. Procurar valorizar a harmonia interior de forma a que ela supere o stress, a ansiedade que nos agita e que evita o trabalho que desejamos e que devemos realizar. Um trabalho focado naquilo que é fundamental, não só para a existência presente, mas que se projeta para a eternidade. E o trabalho urge que se faça já. Ora, sem harmonia, sem esse esforço de harmonização interior, não podemos usar uma ferramenta de trabalho que nos é, de facto, indispensável, que nos coloca em conexão com as forças superiores da vida, com Deus, com Jesus, com os mensageiros espirituais que nos amparam, que nos tutelam, que nos inspiram. Portanto, a prece é uma ferramenta muito útil, para além das vantagens já conhecidas, como nós podemos aqui verificar, que nos socorre nos momentos de aflição, mas também que nos traz serenidade, confiança, coragem e que nos mantém ligados a Deus e a Jesus. Ora, a prece, para além disso, tem outras vantagens. É gratuita, é indolor. Portanto, só tem benefícios. Mas para que ela possa, de facto, resultar, temos de procurar trabalhar para a nossa harmonia íntima, para a nossa harmonização interior. Assim, nós vamos ler uma mensagem do livro Momentos de Harmonia, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, cujo título é Sem ídolos nem cultos. Na busca estúrdia de prazeres e afirmação da personalidade, o homem contemporâneo informa que se libertou da fé religiosa e do culto que dedicavam os seus antepassados aos valores espirituais. A mente saudável, segundo este raciocínio, é aquela que se apresenta destituída de submissão a toda e qualquer maneira de direcionamento ético, tendo em vista o futuro do ser, no que diz respeito à sua imortalidade. O descompromisso com Deus e a vida incita-o à busca incessante do gozo, em desesperada fuga da sua realidade transcendental. Não obstante esse comportamento, manifesta-se-lhe a existência de forma paradoxal. Negando-se cultuar o espírito, adora e idolatra os campeões da futilidade e do engodo, que passam à condição de verdadeiros deuses da antiga mitologia, agora renascidos nos desportos, no teatro, no cinema, na televisão, nas finanças, nas indústrias, na política e até na área sórdida da criminalidade. Os seus gestos e atitudes são imitados, tornando-se modelos que atiram na área do consumismo as suas figuras e modas, verbetes e extravagâncias, que passam a constituir a razão de vida dos seus admiradores e apaniguados. Uns logo sucumbem, devorados pela mídia ou derrotados pelo cansaço. Outros são substituídos ou desprezados por novos ambiciosos que lutam por tomar-lhes os espaços, sucedendo-os de imediato.
Enquanto os modismos mudam de nomes e pessoas, permanecendo as mesmas paixões e cultos exacerbados, caracterizando a decadência da vera cultura e dos nobres ideais humanos. Em face de tal conduta, o homem, surpreendido pela dor que renteia ao lado de todos os seres, deixando-se acometer pelo desespero e alucinado, atira-se à consumpção pelos alcoólicos, pelas drogas ou através do suicídio nas suas várias formas. Lentamente, porém, a força do amor de Deus vence as resistências da obstinação negativa e desvenda-lhe os amplos horizontes da imortalidade que fascinam e confortam, induzindo a uma reavaliação do comportamento e ao compromisso com a aventura que lhe nasce na harmonia interior e se espraia envolvendo o grupo social e a vida. Nem ídolos, certamente, nem cultos. Porém, despertamento para a realidade e as metas existenciais, que se não podem reduzir aos prazeres vazios e ligeiros da vida corporal, antes à consciência de si mesmo e da sua destinação eterna, na qual já se encontra e cumpre a aprimorar com o pensamento posto no seu futuro libertador e feliz. Vamos então propor uma oração, a oração introdutória, para que possamos, em conjunto, dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos às forças superiores da vida, para que, interagindo com elas, colaboremos nas suas ações em favor da humanidade. Estes são momentos de profunda alegria pela oportunidade da reunião da manhã, pelo reencontro entre as almas afins que se propõem orar, unindo esforços que o seu aprimoramento faculta para a facilitação dos trabalhos que a espiritualidade superior empreende em favor de todos quantos procuram alívio, consolo para as suas dores, para as suas dúvidas, para a sua existência. Assim, Senhor, eis-nos diante de vós, felizes pela oportunidade, deixando fluir da nossa intimidade as forças poderosas do bem que nos alimentam e que desejamos utilizar em favor dos sofredores, entrelaçados pelas mais doces vibrações. Os nossos corações e os nossos pensamentos vibram e projetam-se para o espaço, levando consigo a energia do bem e da fraternidade, da solidariedade, do desejo sincero de irmos ao encontro daqueles que choram, dos revoltados, dos tristes e desesperados, mas também daqueles que felizes jornadeiam pela vida como mensageiros teus, consciente ou inconsciente, mas trabalhando no bem pelo amor ao bem. Conjugam-se, Senhor, os melhores esforços e as condições ideais
para que esses nossos irmãos sejam atendidos, onde quer que se encontrem, para que, escutados os seus apelos, dirijamos-lhes o melhor de nós, envolvendo-os nas mais doces vibrações de amizade, de paz. Mestre amado, pedimos-te pela humanidade, pedimos-te pelo planeta, pedimos-te por todas as formas de vida que aqui se encontram como extensão da vontade divina. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor preencham todo este espaço, para que, interagindo convosco, o trabalho da manhã possa ir ao encontro das vossas melhores expectativas. Muito obrigado. Bem, temos aqui na mensagem introdutória do nosso trabalho de hoje a mensagem de Joana de Ângeles a respeito da oração. A prece é a mais eficaz terapia que se conhece por ser útil nos mais variados processos de aflição, brindando lucidez, conforto espiritual e consolo. Portanto, é um recurso que está disponível a todos nós e que podemos fazer uso sem restrições. O nosso trabalho de hoje, o tema é livre, no último domingo de cada mês, mas hoje vamos aqui lembrar os princípios básicos da doutrina espírita, aquilo que são os princípios estruturais da doutrina. E para que saibamos, para que estejamos em condições de ter estes princípios no conhecimento doutrinário, na avaliação que fazemos das mensagens que nos chegam, dos livros que lemos, porque a confusão é muita e é necessário que nós estejamos munidos destes princípios para podermos separar o trigo do joio. Esta posição não tem nada de contrário, nem se opõe a qualquer outra corrente filosófica, religiosa, mas é tão somente para nos facilitar o que devemos fazer, termos as ferramentas de avaliação para as mensagens que nos chegam e para que estejamos lúcidos nas escolhas que fazemos a respeito desses trabalhos que se nos apresentam. Isto vem a propósito já se tornou recorrente nos contactos através das mais variadas pessoas que se socorrem do número de telefone da instituição para perguntar se podemos interferir nos acordos, numas desilusões amorosas. E, portanto, desconhecendo, naturalmente, os princípios da doutrina espírita. Mas, para além disso, livros que estão intitulados como espíritas e que verificamos com muita subtileza esses princípios não fazem parte da matéria abordada nessas obras que se intitulam como espíritas e que varrem transversalmente o movimento e trazem mais confusão do que outra coisa. E então nós vamos verificar esses princípios para refletirmos como matéria importante a termos em conta nesses trabalhos que nos compete fazer. Lembro que a doutrina espírita não tem por propósito sobrepor-se a qualquer outra corrente filosófica, mas é tão somente para nós sabermos o que é e o que não é
Espiritismo. Então, os princípios são basicamente estes. O primeiro, Deus. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, conforme estabelece na primeira questão do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, em resposta a Allan Kardec. Os seus atributos, todos em grau absoluto, são a eternidade, a imutabilidade, a imaterialidade, portanto, é único, omnipotente, misericordioso, soberanamente justo e bom. É importante termos em conta estas condições, estes atributos, para que a nossa fé não se sobre diante das tempestades que muitas das vezes nos assolam a vida. E nós, em desespero, julgamos que Deus, que se esqueceu de nós, ou que é injusto, que nos dá aquilo que não devíamos receber. Reparem que todos estes atributos que nós conhecemos, nós, até ao momento, os seres humanos, e que podemos estabelecer, portanto, que é eterno, e é eterno não só para a frente, mas também para trás. Não só para a frente, portanto, é o incriado. Não só para a frente, mas também para trás. Como é que isso é possível? Não temos condições ainda de perceber a eternidade, porque para nós, espíritos, sim, tudo tem um começo. E nós, espíritos, somos eternos, mas temos um início. Saímos das mãos do Criador. E, portanto, é esse o nosso princípio. Mas Deus, o incriado, nós não percebemos ainda, não temos condições para saber isso. E, portanto, é imutável. E imutável porque não muda de humor, não muda os seus princípios. Não podemos avaliar de acordo com os nossos parâmetros humanos. Portanto, as suas leis caracterizam essa imutabilidade. São leis justas e sábias, eternas e imutáveis. Logo, se as circunstâncias da nossa vida não estão em concordância com os nossos desejos, há desconhecimento da nossa parte para perceber dessa justiça. É imaterial, único, porque se não fosse único, o que é que aconteceria? Haveria disputas, naturalmente. Tínhamos que ir para eleições periodicamente. Omnipotente, portanto, todo-poderoso, misericordioso. Misericordioso. Temos que ter isto em linha de conta. A sua misericórdia e é soberanamente justo e bom em absoluto. E então, muitas das vezes, o que acontece? Afastamos-nos até de Deus porque pensamos que Ele é, de facto, injusto para connosco. Mas não é verdade. Se estes atributos não os aceitarmos em grau absoluto, a nossa fé oscila. E ela é importante que a nossa fé seja embasada, estruturada, apoiada na confiança irrestrita em Deus. Para essa confiança é preciso que interiorizemos estes valores, estes princípios. E depois, Jesus, que é guia e modelo para a humanidade, e é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, e a sua moral, contido no Evangelho, é roteiro de vida para a edificação de um autêntico clima de fraternidade, solidariedade e paz no seio da humanidade. Foram muitos os profetas que passaram pela Terra, todos nós sabemos, todas as religiões os têm, todos eles são muito importantes para o progresso moral da humanidade, sem dúvida alguma. Mas Jesus foi aquele que anunciou, vivenciou e exemplificou todos os preceitos que recomendou aos seus concidadãos, a todos os espíritos e pela eternidade. Portanto, é de facto, dentre todos, o maior, aquele que esteve entre nós àquela época, nessa missão extraordinária. Os espíritos
são os seres inteligentes criados por Deus e que povoam o universo. Os espíritos são criados simples, ignorantes e perfectíveis. Quer dizer, estão destinados rigorosamente à felicidade. Isto é, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e paulatinamente, de acordo com os esforços que empreendem, vão conquistando a sua perfeição, a sua felicidade, à medida que se esforçam, e tudo está em consonância com os esforços que empreendem. Então, há espíritos que avançam mais rápido, outros nem tanto, mas esta medida, esta verdade, é transversal a todos. Estamos os espíritos, nós encarnados e desencarnados, todos destinados à felicidade, que no fundo é aquilo que nós desejamos, todos, procuramos. E, portanto, isso é íncito na criatura. Nós não nos podemos deter na marcha do progresso que nos está estabelecida, não nos podemos deter de forma alguma, porque a força divina que jaz em nós impele-nos para esse trabalho de progresso e de evolução que nos está destinado. Portanto, é incontornável. Podemos nos deter durante um tempo, mais ou menos longo, mas não podemos evitar, não podemos contornar. Evoluem intelectual e moralmente, esculpindo a própria ascensão com o trabalho empenhado no aperfeiçoamento moral, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até à perfeição relativa, a perfeição absoluta só Deus a possui, onde gozam de inalterável felicidade. Portanto, aquilo que aparentemente nos possa parecer qualquer precalço que nos infelicita, que nos revolta, e muitas vezes a abandonar, a voltar as costas, como é comum dizer-se, a Deus, à nossa fé, à nossa crença nesse Deus, no Criador extraordinário que nós adoramos, não tem na sua gênese uma ação divina, digamos que contraria a nossa vontade. Mas somos nós, naturalmente, que devedores para com as leis da vida, temos que enfrentar as vicissitudes, de acordo com a lei de causa e efeito, para devolver à lei aquilo que, indevidamente, à lei foi retirado. Portanto, o que é que isto significa? É essa ação reparadora, é o espírito à procura da harmonia interior, da paz de consciência. E, assim sendo, à medida que esse empenho for colocado, essas conquistas forem estabelecidas, o espírito vai se afastando cada vez mais da retaguarda e aproximando-se da vanguarda, onde reina, de facto, a felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade e comunicam entre si antes, durante e depois de cada encarnação. Portanto, a ideia vaga de que os nossos afetos que partiram deste mundo, é consolador saber, repare, que os espíritos preservam a sua individualidade, comunicam entre si antes, durante e depois de cada encarnação. Isto é profundamente consolador. Então, diante do esquife, do túmulo dos nossos entes queridos, nós só vemos a matéria orgânica que se decompõe por força das circunstâncias das leis materiais. Contudo, o espírito, a alma, ela é eterna, ela sobrevive e conserva a sua individualidade. Então, no momento em que nós nos encontramos, eles não se encontram ao nosso alcance, os nossos sentidos, mas eles continuam vivos na posse plena de todas as suas capacidades. Pensar, ouvir, sentir, odiar, amar. Portanto, os nossos afetos
continuam ligados a nós por laços invisíveis, mas poderosos, que são os laços do amor. E estamos temporariamente separados enquanto estamos nesta tarefa, e um dia, quando regressarmos também ao outro lado da vida, naturalmente que surgirão as oportunidades do reencontro com os nossos afetos. Então, isto é profundamente consolador, é racional, não é dogmático. E é racional porquê? Porque nas atividades espirituais, nós já vamos ver ali mais adiante, os espíritos desencarnados, os chamados mortos, comunicam-se. Comunicam-se. E cada comunicação nós sabemos identificar as diferenças de caráter, de personalidade, os anseios, as revoltas, o bem-estar, diferenciando-se uns dos outros como testemunha indelével de que a vida prossegue e que não se desfez, não desapareceu com a morte do corpo físico. Então, é a doutrina espírita que, à luz da razão, traz esta mensagem, mas embasada no exemplo do próprio Cristo, que após a crucificação, após a sua morte, o seu desencarne, apareceu em espírito aos apóstolos, para dar testemunho de que a vida continuava para além da morte. Então, haja da nossa parte resignação, compreensão, mas também felicidade, porque o espírito retorna para retomar novas oportunidades de ascensão espiritual e, quiçá, se nesse processo não vem, não intercede a nosso favor nas suas orações, pedindo a Deus que nos ampare na jornada que ainda empreendemos enquanto no corpo físico. Então isto é profundamente consolador. Saber que nada está perdido. Antes, pequenas alterações que fazem parte das circunstâncias da vida, a que os espíritos estão submetidos, porque foi assim que Deus o decidiu. Alguma dúvida? Estamos a compreender a matéria, para a semana a teste. Já vou avisando. E atenção. Portanto, o homem é um espírito encarnado num corpo material. O corpo é um elemento, um acessório de que o espírito se serve enquanto no corpo físico, enquanto na vida física, para se poder locomover e poder comunicar. E, encarnado, o espírito, naturalmente, aqui tem a oportunidade de usar o seu livre-arbítrio para ressarcimento dos seus débitos do passado, mas, acima de tudo e mais importante, conquistar virtudes, consolidá-las e preparar o seu futuro, que pode ser já ali. Já ali. Nós, para quem às vezes vê, provavelmente já tiveram isso em linha de conta, no Brasil aconteceu até com um médium, com um espírita médium, que estava sentado na secretária a conversar e a explicar lá a matéria que tinha que explicar aos profitentes, aos companheiros, e de repente caiu para o lado, um infarto, desencarnou. Portanto, estejamos preparados para todo momento, porque ninguém sabe qual é a hora da chamada. É? Mas isto é aterrador? Não é. São os mecanismos da vida, são as leis da vida. E nós estamos na vida física precariamente, temporariamente. Então aproveitemos todos os momentos para o nosso enriquecimento espiritual e moral, tendo em conta esse futuro que é já hoje. Está certo? Ninguém tem medo de morrer. Pois não? Isto é fundamental. Fundamental. É pensarmos, temos que refletir e meditar nisso, que vamos morrer. Qualquer momento. Então, o que temos que fazer é trabalhar para esse enriquecimento. Agora vejam a extraordinária, o tesouro que a doutrina espírita encerra.
E nós estamos aqui a falar da morte tranquilamente, sorridentes, sem receio nenhum. Venha ela que nós cá estamos. Não é verdade? Tranquilos, porque aceitamos isso como um facto natural. E então é importante que aceitemos esse facto como natural para que não nos perturbemos nesse momento. Não nos perturbemos. Tenhamos confiança em Deus e tudo vai correr pelo melhor. E logo que estejamos livres do corpo, naturalmente que vamos ser recebidos por uma corte de espíritos superiores a tocar trombetas, vitória, a assinalar a vitória da reencarnação que foi, por aí adiante. Então, é o filho pródigo que retorna à casa do pai. Estivemos, digamos que temporariamente autorizados a viver um pouco longínquos desse rebanho e agora retornamos à casa do pai. É a lição do filho pródigo do Evangelho. Está certo? Então vamos adiante. Os bons espíritos influenciam-nos para o bem e os imperfeitos para o mal. Reparem que a morte não transforma nada. Quem é bom daqui passa e continua bom de lá e a trabalhar pelo seu engrandecimento. O que é mau aqui continua a ser mau do lado de lá até despertar para o trabalho de renovação a que todos nós estamos obrigados. Certo? Então, é por isso que os espíritos, nós temos muito medo, ou seja, nós não temos medo do diabo. Mas, quando ouvimos falar de espíritos, pensamos logo que é o diabo. De espíritos, estamos a falar de espíritos. Mas se fizermos assim, se fizermos esta pergunta, então, mas o diabo, o meu pai ou a minha mãe, os meus filhos que já partiram, são o diabo? E nós dizemos, não são. Então, mas podem ser eles a comunicar-se. Uma vez recebemos nos trabalhos das atividades espíritas, já várias vezes falei nisso, é sempre oportuno lembrar. Um espírito que se manifestou, entristecido, de uma senhora que havia sido evangélica, que frequentava a igreja do Reino Universal. Como é? Universal do Reino de Deus. Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, a teoria, ao princípio, é que o espírito que se comunicava era o diabo. Isso estava feito. E a senhora pensava, naturalmente, como fazem todos os pais, que aquilo era a melhor orientação religiosa para as suas filhas. E levou-as também para lá. Foram educadas desde cedo nessa corrente evangélica. Acontece que a senhora morreu, e ela explicava. A senhora morreu e deu-se conta da realidade, naturalmente. E então, uma das filhas tinha faculdade mediúnica de vidência. E tinha, salvo erro também, de audiência. E ela aproximava-se à filha para lhe dizer, olha que afinal de contas nós estamos enganados porque a vida continua e a história do diabo não é verdadeira. E então a filha repelia. Ela estava muito triste com isso, muito com problemas de consciência, dadas as circunstâncias diferentes daquilo que eles acreditavam. Porquê? Porque a filha, o esclarecimento que pediu é de que é comum entre nós. Dizer assim, isso é o diabo em figura de gente. Não é o que se diz? Então é o diabo que se mascara da mãe para vir comunicar e ela estava aflitíssima com isso. Portanto, é para vermos como os espíritos, aqui no caso em concreto, a mãe que passou para lá de lá, não desapareceu, não se dissociou dos seus afetos. Antes, pelo contrário, ela pediu que pudesse vir esclarecer, socorrer as suas filhas, como qualquer anjo tutelar faz por nós. Então, é muito consolador perceber isto. E a morte deixa de ser o bicho-papão, mas um facto natural da vida. Muito bem. Alexandre, Diga. No segundo item, fala das relações dos espíritos com os homens. Sim.
Fala um bocadinho disso, porque muitos de nós... Eu passei aqui. Ainda temos medo dos espíritos. Nós temos medo dos espíritos. Queremos afastar. Não, aqui já ninguém tem. Aqui já ninguém tem medo dos espíritos. Pois não? Mas é uma relação constante. E uma relação constante porquê? Porque nós estamos rodeados permanentemente de espíritos. Os espíritos povoam o universo. Deixa eu só ver aqui o seguinte. São os seres inteligentes criados por Deus e que povoam o universo. Os espíritos povoam o universo. Não só aqui na Terra, encarnados e desencarnados, como por outros mundos, outros planetas, por esse mundo fora, porque o universo é eterno, é infinito, e, portanto, estamos permanentemente rodeados de espíritos. Ora bem, é bem verdade que estamos sempre. Quando nós dizemos assim, o senhor tem um lindo anjo da guarda, estou a ver que o senhor tem um lindo anjo da guarda. Sim, todos gostamos de ter um bom anjo da guarda. É ou não é verdade? Ficamos felizes. Mas se dissermos assim, olha, você tem um espírito menos bom ao seu lado, cruzes, a pessoa até se benze com a mão esquerda, não é? E bate na madeira. Não é verdade? Não quer. Mas o que é que estabelece essa relação? O que é que estabelece essa relação? É a lei da afinidade. Ora, lembram-se ainda no início do trabalho que nós falamos da harmonia, da procura que devemos estabelecer para equilibrarmos o nosso íntimo. Ter controle, vigilância sobre aquilo que são os nossos pendores, os nossos hábitos, que precisam de ser vigiados e corrigidos, eventualmente, se for necessário disso, para que se estabeleça essa harmonia. Vibrando igualmente, porque não basta estar quietinho e sossegado. Porque nós podemos fisicamente estar tranquilos, mas espiritualmente, mentalmente, estarmos perturbados e agitados. E é isso que deixa fluir, projeta à nossa volta um estado vibratório que tem as suas gradações. Ora bem, quando nós estamos a fazer uma oração que, em tese, é no sentido de engrandecimento, de amparo, de socorro, resumindo, a favor do bem e por amor ao bem, ora, toda essa energia, nós mesmos, logo, porque somos fonte geradora de energia, essa combustão, permitam-me o termo, que se estabelece dentro de nós, ela clarifica-se, nós tornamos-nos brilhantes, com as nossas vibrações, com as nossas emoções. E aquilo que projetamos logo, são círculos que se projetam à nossa volta e que se vão dilatando de acordo com a nossa vontade. Essas vibrações luminosas superiores estabelecem ligações e interagem com espíritos que vibram na mesma frequência energética e vibratória. Estamos a perceber que são espíritos bons, os anjos tutelares. Quando o inverso acontece, em que nós temos pensamentos perturbadores, em que nós estamos desesperados, em que nós estamos estressados, ansiosos, desequilibrados, revoltados, logo, a mesma fonte geradora, o que está a produzir são toxinas vibratórias e energéticas, com determinado tipo de frequências mais baixa, e os espíritos que estão à nossa volta afinam-se connosco por efeito dessas condições vibratórias. Enquanto os espíritos superiores nos intuem, sugerem, respeitando a nossa liberdade, os espíritos inferiores o que pretendem? Impor a sua vontade, influenciar as nossas decisões. Quando nós persistimos nesse estado de espírito,
estabelece aquilo que vulgarmente nós conhecemos por obsessão. Pode ser uma obsessão simples, pode ser uma possessão, e, portanto, tudo de quem é a culpa? É de Deus. Hã? Eu pensei que ia ouvir, não diga isso. De quem é a culpa? É nossa. Porquê? Porque a nossa evolução está nas nossas mãos. Deus estabeleceu as suas leis, são justas, misericordiosas e boas. Diz assim, meu filho, agora tu tens estes parâmetros para te governares. Tens o teu livre-arbítrio, não vais só. Nós temos aqui uns irmãos teus mais velhinhos do que tu, com um bocadinho mais de juízo, e eles vão-te dar uns conselhos. Está bem? Está bem. Mas olha, tem atenção, porque tu vais ter alguns colegas à tua volta que eventualmente vão procurar influenciar-te. Mas tu dá atenção aos outros, aos mais velhinhos, aos teus amigos. Está bem? E eu lá vou. Entro na vida física, trago um programa de vida e tenho que usar o meu livre-arbítrio. Ora, se eu usar esse meu livre-arbítrio nas melhores condições, conquisto e tenho o direito a ascender espiritualmente. Porquê? Porque a minha consciência, naturalmente, vai se tornar ainda mais diáfana, mais em paz. E aquilo que foram os erros do passado começam a ficar distantes para aquelas épocas primeiras da existência física em que tudo era agressividade e perturbação. Ora, nesta altura, a nossa modesta contribuição é muito importante nesse esforço individual de nosso aprimoramento, mas também na qualidade energética e vibratória que nós produzimos, porque os bons espíritos usam essas condições para poder socorrer outros que necessitam delas. Estamos conversados sobre o assunto, alguma dúvida? Mas o que é importante é perceber, acima de tudo, que o nosso destino está nas nossas mãos. Porque usamos de livre-arbítrio. E estamos amparados pelos bons espíritos que nos intuem, que nos inspiram, e a misericórdia divina aciona todos os meios, sempre que for necessário, socorrer-nos e auxiliar-nos nesse percurso. Então, não faz qualquer sentido a revolta contra Deus ou atribuir-lhes qualquer culpa neste processo. Está certo? Então vamos adiante. Também podemos esquecer a subjugação. Quando estamos subjugados é difícil o controle pessoal e do livre-arbítrio. Claro, mas os espíritos não estão na relação que o Francisco aqui está a dizer, é a dificuldade que na possessão ou subjugação os espíritos têm para se livrar desse efeito. Em boa verdade, nós não estamos completamente nas mãos dos espíritos, estamos influenciados, porque senão, o que é que acontecia? Os espíritos, esses espíritos, governavam o mundo. É ou não é? Ora, primeiro, nós temos que exercitar a nossa vontade. Temos que exercitar a nossa vontade. Temos que ter consciência do exercício da nossa vontade. Eu quero, posso e... Bem, eu sei que há senhoras, há espíritos aí femininos que já usam muito, os homens coitadinhos não. Mas as mulheres é mais eu quero, posso e mando, já estão na posse plena dessa condição. Mas é importante que eu queira fazer alguma coisa. Não há pessoas que dizem assim, não me apetece. Olha, vamos ali apanhar um bocadinho de salai. Está muito calor, não me apetece. Entretanto, o dia começa a esmorecer, a temperatura a baixar-se. Olha, vamos aproveitar agora que o tempo melhorou. Está uma brisazinha fresca. Ai, não, que eu até tenho medo de me constipar. A pessoa está adormecida, deprimida. E o mais difícil é que a pessoa se compraz nesse clima em que vive. Ora, antes de mais, nós temos que ter consciência que quem controla a nossa vida, os nossos desejos, a nossa vontade, somos nós. E, portanto, temos que ter isso, é um exercício que devemos fazer.
não só nesse capítulo, mas percorrer o menu das virtudes que eventualmente devemos aprimorar. Para quê? Para sairmos da influência dos espíritos menos evoluídos. É evidente que o socorro chegará sempre, neste caso em concreto, à atividade mediúnica espiritual para dar o devido apoio. Mas o que importa é perceber a função da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio para não ou evitarmos a sujeição a espíritos menos evoluídos. Diga? Mais cultivados. Exatamente. Acontece muitas das vezes que há pessoas que vêm ao centro espírita à procura de ajuda e já trazem o problema. Então qual é a sua dificuldade? Eu tenho um encosto. Eu tenho um encosto e preciso que me tratem do encosto. Mas muitas das vezes nestes encostos, quem se encosta somos nós, que nos encostamos aos outros. Porque os espíritos dizem, mas não, ele é que chama por mim, ele é que gosta que eu estar ao pé de mim, de me sentir. Então, ele é que gosta de estar encostado nos outros. Portanto, e a questão aqui é que a ajuda para resolver estas influências negativas é sempre precária quando, de facto, nós não temos lucidez face aos compromissos e às responsabilidades que temos diante da vida. Portanto, compete-nos a nós trabalhar para esse mistério. Está bem? A obsessão dá-se dando aqui para lá e de lá para cá. É igual ao modo. Entre espíritos. Entre espíritos. Entre espíritos. Depois o universo, que é a criação de Deus, é infinito e abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Diga, faz favor. A questão é a seguinte, é uma pergunta, né? Quando a gente está estudando a doutrina espírita e, obviamente, trabalhando dentro do conceito das leis morais, nós podemos ser, não se falou do encosto, mas podemos ser perturbados por irmãos imperfeitos contra essa vontade nossa de fazer o bem? Sim, podemos ser influentes. Tal como aqui, nós também, se formos na rua, se tivermos aí uns amigos, muitos dizem assim, olha, vamos sentar ali a conversar um bocadinho aqui no parque, apanhar aqui um bocadinho de sol, ouvir aqui um bocadinho de música, boa música e tal. Sim, é maravilha. E nós vamos e estamos ali, enfim, felizes com esses momentos. Há outros que dizem assim, olha, vamos aqui dar uma volta por este lado, assim, por este caminho, tal. A influência dos espíritos. Só que estão encarnados. Está a compreender a comparação? Ora, nós temos que perceber que sempre que, e ainda é um problema é o que existe na Terra, que é um país, um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, e portanto, quer no plano físico, quer no plano espiritual, mas todos os esforços que o bem faz, qualquer pessoa que pretenda fazer esse esforço, naturalmente que as forças mais atrasadas se vão levantar para tentar impedir. Então, não basta tão só a questão doutrinária, espiritual. Uma pessoa que esteja, enfim, ainda afeito ao consumo alcoólico ou do tabaco, os senhores sabem que é um esforço hercúleo para tentar afastar-se do hábito. Mas essa dificuldade tem também a ver com a influência de espíritos que se associam, quando a criatura naturalmente se deixa estar nas mãos de terceiros e não controla a sua própria existência. Então, nós temos que ter essa lucidez, mas muitas das vezes, o que acontece também ainda nesse campo é que os benfeitores espirituais que nos amparam permitem que alguns espíritos perturbados se acerquem de nós porque estão a aprender connosco. Compreende? E é natural. Quem tiver alguma sensibilidade mediúnica dá conta dessa perturbação. Mas se ele estiver focado nesse propósito
da leitura, da reflexão, do aprimoramento, por aí adiante, ele vai ser, entre comas, um mestre para os outros. É a mesma coisa que aqui, entre encarnados, quando às vezes precisamos de alguém, diz assim, olha, vais ficar junto a este sabe como se faz, e vai-te ensinar as lições. Está bem? E muitas das vezes essas criaturas até indisciplinadas não estão habituadas a rigor, a alguma disciplina. O que é que nós fazemos? Com o nosso exemplo, com o nosso esforço, até conseguimos passar a lição e discipliná-los e fazê-los interessar por aquela matéria. Então, é preciso que se compreenda que o exercício das faculdades mediúnicas não está restringido somente ao centro espírita. O médium, ou aquela pessoa que tem mais sensibilidade, capta essas influências. E, naturalmente, que essas são oportunidades que os espíritos menos evoluídos têm de ver em nós um exemplo para mudarem também as suas atitudes. Digamos que é a pedagogia do exemplo. Então, quer no centro, quer em nossa casa, naturalmente que no exercício, quando o trabalho do Evangelho no lar é feito com seriedade, com rigor, com interesse, criam-se condições e defesas, e os espíritos menos evoluídos podem ali estar presentes, mas não estão a perturbar. Nós podemos captar, mas não estão a perturbar. Compreende? Então, temos que manter esse foco e aceitar este desígnio, porque é natural. Acontece com todos nós. Está certo? Muito bem. Fica uma questão até, né, que independente da nossa mediunidade ou não, nossos exemplos são primordiais, tanto no campo espiritual como no campo... Sempre, sem dúvida. Mas estamos aqui a falar dessa possibilidade de aparecer os espíritos menos... Nós estamos aqui, muitos dos espíritos que estão do lado de lá, a plateia é em muito maior número, e a maioria dos espíritos que aqui estão são espíritos em convalescença, uns, outros que não estão aqui, mas cujo trabalho é amplificado para o exterior, para que outros espíritos possam ouvir as nossas reflexões, do que aqui estamos a conversar, e colocá-los a pensar. Porque muitos espíritos que recebemos nos trabalhos de atividade mediúnica, eles dizem, eu já cá estou há muito tempo a ouvir aí as vossas conversas. Pronto, quando eles já estão um bocadinho macios, os benfeitores levam-nos ali para o trabalho para se poder finalizar o processo de libertação. Está certo? Então vamos adiante. Além do mundo material, a habitação dos espíritos encarnados, os homens, existe um mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. E é a habitação dos espíritos desencarnados. Portanto, segundo a estimativa de espíritos, entendidos na matéria, dizem que os espíritos desencarnados são 4 vezes superiores ao número de espíritos encarnados. Portanto, a humanidade não se restringe só aos homens propriamente ditos, mas também àqueles que estão na esfera envolvente, no ambiente envolvente da Terra. No universo há outros mundos habitados com seres de diferentes graus evolutivos, mais ou menos evoluídos que os homens. Podemos verificar isso no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, com a degradação, o exílio dos espíritos de capela que vieram auxiliar os espíritos que se encontravam na Terra ainda nas fases primeiras da sua existência. Planeta primitivo, na época, e portanto espíritos mais evoluídos que marcaram, enfim, a sua passagem pela Terra com as mais variadas civilizações, que entretanto desapareceram também, mas que a história reporta. Portanto, são imensos os planetas habitados por esse universo fora. A mediunidade, que é uma faculdade, é um conjunto de faculdades naturais intrínsecas nos espíritos,
e, conseguintemente, nos homens, que permitem a comunicação recíproca entre os habitantes do mundo físico e espiritual, isto é, entre mortos e vivos. Entre os chamados mortos e os vivos. Portanto, a mediunidade é uma faculdade que é neutra em si mesma, ela não é portadora de qualquer perturbação, é tão somente um veículo que permite a comunicação entre espíritos, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Portanto, e é uma faculdade natural. Toda a pessoa que, num grau qualquer, experimenta a influência dos espíritos é, por esse simples facto, médium. Então, quer dizer que é uma questão transversal a todos os seres humanos. A mediunidade faz parte da nossa natureza. Não, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada. Sim, mas nós todos temos a inspiração, aquilo que chamamos de inspiração, em que os espíritos, por essa via, nos influenciam ou se comunicam connosco. Portanto, isso é transversal. Aqueles que apresentaram faculdades mais evidentes, Kardec estabeleceu, de facto, que esses eram os médios. Têm faculdades ostensivas. Não constitui um privilégio exclusivo. A mediunidade não é um privilégio, que muitas das vezes nós pensamos que aqueles que são portadores são uma santidade, e não é verdade. A faculdade mediúnica é uma oportunidade de trabalho para aqueles que a têm em grau ostensivo. E como tal deve ser usada, como dizem os espíritos, santamente. Portanto, é por esse simples... Não, toda a influência mesmo. Pode dizer-se, pois, que toda a pessoa é mais ou menos médium, contudo, segundo o uso desse qualificativo, só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. E a faculdade mediúnica varia ao infinito. Ora, mas não é, às vezes, por qualquer sintoma breve, por qualquer fantasia, que isso seja mediunidade. A mediunidade, para se chegar a essa conclusão, ela tem que se consolidar e ser recorrente, um veículo recorrente nas suas ações. Isto é, no meio que os espíritos se servem. Se ela está, de facto, consolidada na criatura. Certo? Porque às vezes, eu vi uma coisa ali. Certo, todos podemos ver. Todos somos médios. Mas isso não significa que a pessoa tenha faculdades mediúnicas. Eu ouvi qualquer coisa. Certo, é exatamente a mesma coisa. Mas essa qualquer coisa pode ser o ranger de uma porta, pode ser um foguete na rua, pode ser uma parede que está por efeitos físicos, isto é, orgânicos, da própria matéria, a estalar. Isso não tem nada a ver com faculdades mediúnicas. E, portanto, para se constatar só através do tempo e da experiência. E muitas das vezes, aquilo que se apresenta em fase embrionária tem tendência a desaparecer. Certo? Portanto, é preciso tempo e sensatez. Os espíritas exercem as faculdades mediúnicas gratuitamente em concordância com o preceito evangélico: dai de graça o que de graça recebeste. Este é outro preceito fundamental que define a ação, as atividades dos espíritas e das casas espíritas. Quem contrariar este preceito não é espírita. Certo? Estamos em concordância? Afinal, já todos sabemos a lição. As leis divinas. Todas as leis da natureza são leis divinas. São perfeitas, eternas, imutáveis e assim classificadas resumidamente como leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Podemos conhecê-las com mais detalhe na terceira parte de... Nossa Senhora! Do Livro dos Espíritos.
do Livro dos Espíritos. Eu já vi que todos sabem a música, mas a letra é que é o problema. É exatamente aqui com mais detalhe, que é muito interessante estudar para perceber. E agora temos uns esclarecimentos adicionais que são importantes. A lei de reprodução integra a lei da reencarnação, processo pelo qual o espírito retorna a um novo corpo. O espírito nasce, vive, morre e renasce tantas vezes quantas necessárias para que nas múltiplas experiências da vida conquiste a ascensão à felicidade. A rapidez do seu progresso depende do empenho que aplique nesse propósito. Qual é esse trabalho? De aprimoramento moral. É substituir os maus hábitos pelas virtudes. É esse o trabalho que temos. Facílimo. Facílimo. Não é verdade? Todos compreendemos que é fundamental o princípio da reencarnação. O mesmo espírito vai reencarnando sucessivamente no tempo, usando novos corpos. Mas eu não me recordo das vidas pretéritas. É verdade. Não me recordo ostensivamente. Mas está implícito na alma e no inconsciente profundo, como, fora agora da doutrina espírita, para quem já leu as várias obras do Brian Weiss, em que ele faz aquilo que se chama da regressão de memória. A doutora Edith Fiore. Havia um outro que era qualquer coisa Moody Jr., que foi o primeiro a entrar nesta matéria. E que os seus pacientes eram levados, portanto, da psicanálise, eram levados a um estado de semi-inconsciência. E ele ia regredindo no tempo e daí para trás, contando as mais diversas peripécias, felizes ou infelizes, mas é o testemunho de que tudo se encontra arquivado no nosso inconsciente profundo. Então, e porquê é que não nos lembramos? Segundo os espíritos, para não atrapalhar a existência atual. E porquê? Porque quando nós retornamos com um programa de vida estabelecido. Com aquilo que nós precisamos de fazer, os lances mais importantes nesse trabalho de aprimoramento, o que precisamos de fazer para quando retornarmos estarmos em melhores condições. Ora, se nós na vida atual ainda tivéssemos que suportar, sabe-se lá o quê, das vidas pretéritas, a vida seria muito complicada. E devemos dizer que há coisas que não são permitidas recordar. Porque, em boa verdade, nós todos hoje já temos pessoas com excelentes virtudes. Estamos a falar de pessoas medianas, normais. Excelentes virtudes. E os esforços que fazem por aí adiante. E há muitos factos de vidas passadas que trariam danos a esses esforços. Desespero, depressão e eventuais consequências mais graves. Então, por essa razão, é que as recordações do pretérito estão condicionadas para que nós sejamos, de facto, tão livres quanto possíveis no uso das nossas faculdades, dos nossos conhecimentos, para esse trabalho que nos compete realizar, e é para isso que cá estamos. Certo? E, portanto, quando eventualmente, reparem, se fosse permitido que nós nos lembrássemos das vidas pretéritas, nós recordar-nos-íamos, era uma lei natural. Mas não. Então, nós temos que ter redobrados cuidados, porque às vezes aparecem propostas as mais variadas para que as pessoas se submetam a tratamento da regressão de memória de uma forma estulta e não tem nenhum propósito superior. Não tem nenhum propósito superior. Mas tão somente cingir-se ao facto em si e procurar resolvê-lo. É natural que em casos extremos haja a sensatez, haja o cuidado na abordagem destas terapias e destas matérias. Portanto, nós temos que ter vigilância
sobre aquilo que é de facto do nosso interesse e cuidado nas ofertas que aparecem. Portanto, haja bom senso para tudo. Está certo? Que é para não deixarmos que outros cegos nos conduzam. E, portanto, há aqui um ponto importante que é a rapidez do seu progresso depende do empenho que aplique nesse propósito. A lei de conservação, um instinto de conservação é uma condição natural que todos os seres vivos possuem independentemente da sua inteligência. A fuga voluntária da vida física pelo suicídio ou eutanásia é uma transgressão que acarretará graves consequências no futuro ao espírito que assim proceda. Então, nós temos, apesar das dificuldades eventuais por que passamos, nós podemos retirar de todas essas dificuldades o melhor proveito em função do nosso comportamento, da nossa atitude. O suicídio ou a eutanásia, naturalmente, que trarão graves consequências porque elas são uma violação da lei natural. É evidente que tudo isto não pode ser visto, estas questões não podem ser vistas de uma forma radical. Porque tudo isso, depois, méritos e deméritos, é pesado a nível espiritual. E nós sabemos ainda que muitas das vezes o suicídio é repelido. Os suicidas e as famílias são, hoje nem tanto, mas ainda nos meios mais tradicionais, são repelidos, são, enfim, malquistos. Então é importante que não tenhamos a atitude radical, porque passam-nos ao largo as razões que estiveram na base dessas atitudes. Sejamos misericordiosos, complacentes, compreensivos. O princípio é o suicídio e a eutanásia são uma violação das leis de Deus. Portanto, para nós, espíritas, temos já em consideração o facto de que os compromissos assumidos para esta encarnação, independentemente das suas dificuldades, devemos enfrentá-los com coragem, com esperança, socorrermos da oração, do estudo e da reflexão espiritual para obter o auxílio necessário. Sem radicalismos, sem extremismos e sem qualquer repulsa para com aqueles que assim agiram. Mas antes, compreensão, misericórdia, tolerância, amparo. E oração também. A lei do progresso e os espíritos são perfectíveis e trazem em si o germe no aperfeiçoamento, o que significa que todos estão destinados à felicidade. Já falamos disso. Os espíritos evoluem progressivamente e não retrocedem na escala evolutiva, pois seria uma contradição dos atributos de Deus. Estão a evoluir. Quando há evolução, as virtudes estão consolidadas. Então já não há regressão. Deus, vimos os atributos de Deus lá atrás, que é perfeito em absoluto. Naturalmente que não é como nós, né? Que depende do nosso humor, às vezes agirmos assim ou agirmos ao contrário. Então, na escala evolutiva, os espíritos atingem determinado patamar, seja qual for, as virtudes estão consolidadas, já não há regressão, porque senão isto era uma montanha russa, não é? Uns andavam para cima e depois andava-se para baixo. Então, o que é que tu achas? Estou espíritos a conversar, então o que é que tu achas? Não sei, olha, eu até acho que já tenho umas coisitas em condições e tal, mas não sei, a gente nunca sabe um bocado agradar lá acima. Eu se calhar chego lá acima e ele manda-me cá para baixo outra vez. Olha, nem sei se vale a pena este esforço todo que tenho feito. Pensei, pá, acho que deves manter. Vou manter para quê? Não é? Repara, eu estou só a imaginar, a fantasiar aqui já a coisa. Porque, bom, quer dizer, se a virtude não tem qualquer efeito, para que é que eu vou ter esse esforço? Deixe-me andar aqui por baixo, pelo mal, a tirar prazer das coisas, certo? É preciso compreender. Porquê que esta questão que é fundamental? Eu tenho aqui este parágrafo,
este entre linhas, Teoria dos Anjos Caídos. Eu, há pouco tempo, peguei num livro espírita, que eu tinha em casa e comecei a ler. Um livro muito bem escrito. Com uma qualidade gramatical, uma sintaxe muito, muito boa. Muito boa. E foi a leitura por ali adiante, um livro espírita, todas as experiências da espiritualidade, com o espírito desencarnado, por aí adiante, até que o espírito que estava a orientar o trabalho começa, a respeito da evolução, a passar a mensagem aos seus tutelados, que os acompanhavam, da teoria dos anjos decaídos. Ora, isso contraria a razão e o bom senso, é ou não? Face àquilo que nós já estudamos para trás. E, sobretudo, dos atributos divinos. Ora, porquê é que surgiu a teoria dos anjos decaídos? Porque aqueles que nos primeiros tempos tiveram que deixar uma doutrina religiosa confrontaram-se com o mal. O mal é o diabo. Mas se o diabo é de origem divina, se foi Deus que criou o diabo, então Deus não é perfeito, porque criou o mal. Mas espera aí, não pode ser. Então, ora bem, nós temos que arranjar aqui uma explicação. Já sabemos. Vão ser os anjos decaídos. Então, qual é a teoria dos anjos decaídos? Foram os anjos, tendo chegado já lá acima, ali junto com Deus, não é? já partilhavam com ele a mesa da sala. E então eles devem-se ter revoltado lá com Deus, senão não. Os anjos revoltaram-se e agora nós vamos passar a ser inimigos de Deus. E passamos nós a encabeçar as correntes do mal. Ora, isto significa que os espíritos chegaram lá acima, já perfeitos, mas entretanto revoltaram-se e voltaram atrás. Ora, isto é uma concepção humana. Porquê? Porque ela contraria aqueles atributos divinos. Não é verdade? Ora, não faria sentido se nós chegarmos lá acima e agora, porque um espírito que é perfeito já não sente qualquer tipo de desarmonia. Quando Jesus, o que é que dizia? Porque os apóstolos perguntavam, quem é o Pai? Tu falas tanto do Pai, quem é o Pai? Assim, o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas vê a mim como? Nas ações. No bem, no amor, na misericórdia. Ora, então, o espírito que chega a esse patamar já não pode voltar atrás. E já não pode porque ele já atingiu a perfeição, estão consolidados. Então, daí a razão da importância de conhecermos os princípios da doutrina espírita para podermos trabalhar. Então, era aqui este ponto fundamental. Alguma dúvida sobre a matéria? Não há? Muito bem. Então, nós vamos propor o encerramento do nosso trabalho. Estamos todos conhecedores destes princípios? Ou nem por isso? Sim. Ah, ótimo. Então, vamos propor aqui o encerramento do nosso trabalho. Unidos a Deus e a Jesus e envolvidos por este ambiente safirino, com a presença dos benfeitores espirituais que nos tutelam, mergulhados no ambiente diáfano,
sentimos-nos imensamente gratos e felizes pelo reencontro da manhã, desejando que os nossos bons propósitos, que se entrelaçam, iluminando-se, possam chegar aos corações aflitos. Enviamos, fundamentalmente, os votos de coragem, de ânimo, de esperança, de confiança em Deus, àqueles que eventualmente se sintam abandonados. Deem uma oportunidade ao nosso Pai, ao Pai de todos nós, ao Criador. Abram a alma às propostas divinas, porque logo mais chegarão as respostas, o consolo e o melhor amparo. Sejamos humildes para com o Criador, que tudo provê e tudo ama. Hoje cantamos hinos de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mestre querido, neste exercício, neste intercâmbio entre os dois planos da vida, desejamos receber as bênçãos da vossa misericórdia, que cheguem em pétalas perfumadas de saúde, de harmonia e de paz, para que nos envolvam individualmente, dando a cada um à medida das suas necessidades. E àqueles, Senhor, que são fonte da nossa preocupação, atende-os igualmente. Por último, Senhor, nós pedimos-te pelas almas generosas, encarnadas ou desencarnadas, que trabalham em favor do bem, com coragem, em paz, em favor de um ideal que abraçaram e que tanto contribui para a marcha do progresso e para a paz no mundo. Muito obrigado, Senhor.